Senhor a todos do Face. Aqui é o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez, através da rede social, trazer um pequeno estudo da Palavra de Deus para você. Hoje nós estamos com um livro novo, esse aqui é para os jovens, né? É O Desafio da Contextualização. Então aqui é esse aqui, ó, O Desafio da Contextualização. Também está aqui em cima, né? Onde nós colocamos aqui no logo, o Desafio da Contextualização. É um estudo para jovens, né? Que significa se integrar num contexto ou numa situação qual, né? Ou seja, se adaptar, né? Nas coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Nós vamos estar explicando o que é contextualizar. Jesus contextualizou, Jesus contextualizou, os apóstolos se contextualizaram também, se adaptaram com o mundo, com as coisas do mundo. Então nós vamos estar aprendendo mais uma porção da Palavra do Senhor. Nós temos o nosso canal no YouTube. Nós temos o grupo GA de Vida Nova, que é o grupo de estudo da Assembleia de Deus Vida Nova, e agora também o nosso grupo Ágape, né? O Ágape é o grupo de jovens ali da Assembleia de Deus Vida Nova. Não deixe, né? O nosso endereço está aqui embaixo, passando Rua Serra Dourada, 768, no bairro Periolo. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Ali no YouTube. Clica lá no sininho, né? Dá um curtir também ali no Face e nos ajuda, né? A compartilhar esses vídeos que são da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O nosso estudo para os jovens é todo sábado, das 17 às 18 horas, aqui nesse endereço, Rua Serra Dourada, 768, ali no bairro Periolo, Assembleia de Deus Vida Nova. Bom, nós entramos numa introdução sobre contextualização. O que é isso, pastor? O que é se adaptar com o mundo, né? Muitos usam o versículo que o apóstolo Paulo se referiu à igreja de Coríntios no seu capítulo 9, né? Na sua primeira carta à igreja de Coríntios, no seu capítulo 9, o versículo 22, onde ele falou: fiz-me de fraco para ganhar os fracos, e me fiz de tudo para ganhar com todos. Ou algumas traduções, fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Fiz de sábios para ganhar os sábios, né? Então, muitos usam esse versículo do apóstolo Paulo e usam de uma interpretação errada e outros de uma interpretação correta, a fim de somar, né, no reino de Deus, ganhando almas para Cristo, né? Afinal, nós estamos nos últimos dias e a nossa obrigação nesses últimos dias é recrutar o máximo de almas possível para chegar naquele grande dia e apresentar ao Senhor, né? Então, nosso livro de contextualização vai falar sobre adaptação do jovem com essa nova era, com o mundo, né? A gente vai estar explicando se é errado. Será que é errado, pastor, o jovem se adaptar da maneira que o mundo está andando hoje, a situação, a fala? Porque como eles próprios dizem, né, há muitas tribos entre eles, há muitos grupos, né? Então há muitas etnias entre eles ali, e cada um tem o seu linguajar, a sua maneira de falar, a sua maneira de expressar. Inclusive, eu tenho um amigo meu, que é o Moisés, o Lobão. Ele é cantor de rap, né? Ele canta rap gospel. E eu acho o trabalho dele muito maravilhoso, porque o trabalho que ele faz, muitas pessoas não fazem, né? Ele vai lá nos valados, né? Ou seja, ele vai lá nas pessoas que estão usando droga, bebendo, e ali ele conversa com essas pessoas da maneira dele evangelizar. Ele tem ganhando almas, né, para Cristo, da maneira de ele louvar, o estilo de louvor dele. Então, ou seja, ele está entrando nessa contextualização, ou seja, numa adaptação num tipo de pessoas, num tipo de etnia ou grupos, né, que estão ali, que para ele é um alvo fácil de ele estar falando e ganhando para Jesus. É a mesma coisa que se eu chegar lá de terninho, de estudo social, né, terno e gravata, chegar lá no meio dos índios, né? Eu não vou de terno e gravata no meio dos índios. Eu não vou chegar falando hermenêutica no meio dos índios também, né? Eu não vou chegar num lugar simples, num lugar humilde, e querer falar no hebraico, falar em homilética, né? Então a gente tem que se adaptar ao lugar que nós estamos, né? Cada grupo de pessoas, e procurar se adaptando, é claro, não agir como eles, né? Mas na maneira de falar, na maneira de se expressar, e às vezes até na maneira de se vestir, porque se a gente for muito bem vestido, dependendo do lugar, a gente vai constranger as pessoas em vez de nós estar ganhando para Cristo. Então a gente tem que se adaptar. A gente vai entender que os apóstolos fizeram isso, o próprio Senhor Jesus também fez isso, né? Então nós não devemos fazer acepção, pelo contrário, de alguma forma a gente tem que conhecer
né, onde nós vamos estar pregando o Evangelho, como são essas pessoas, da maneira que eles vivem, qual o falar deles, o linguajar deles, para nós entrar de uma maneira sutil e poder pregar o Evangelho. Amém? Então vamos lá. Aqui no livro fala contextualizar significa integrar num contexto ou numa situação na qual algo ocorre ou se insere, né? Aí fala dicionário da língua portuguesa. Consideraremos a contextualização como processo constante de adaptação a realidades diferentes. É como eu falei. No ano de 1999, eu lembro que eu era novo convertido, fazia 2 anos que eu estava na igreja, pertencia a uma igreja de nome muito grande, já, né, na época, e surgiu a igreja Bola de Neve, né, do apóstolo Rina, né, o Rinaldo Seixas, né. Na época, algumas igrejas criticaram muito ele da maneira de ele se vestir, a maneira de ele falar e na maneira de ele evangelizar, né. Eu confesso que naquela época, sem sabedoria e sem conhecimento, eu também entrei nessas críticas. Claro que hoje, né, eu penso totalmente diferente, pelo contrário, né, eu tenho meu amigo pastor Eduardo, ali da igreja Bola de Neve, né, é uma bênção de Deus, já estive lá por várias vezes na sua congregação, louvando e exaltando o nome do Senhor junto com o pessoal ali é uma bênção, não tem o que falar. Né? Então o apóstolo Rina, no ano de 99, ele se converteu ao Evangelho, e da maneira que ele se converteu, ele achou um jeito de pregar o Evangelho para aquelas pessoas, porque ele era surfista, para aquelas pessoas que estavam ali na praia, né, surfista, e muitas pessoas estavam ali usando droga, e assim por diante, bebendo, fazendo aquelas festas liberais que eles faziam. E ele achou uma maneira interessante, então ele, do seu amigo também que tinha se convertido, de anunciar o Evangelho para essas pessoas, né? E a maneira que ele ungiu foi a maneira mais simples possível. Ele era surfista, o que ele fez? Colocou uma prancha de surf, fez como um altar, e ali ele começou a fazer reuniões, culto, né? Interessante que para dar o nome da igreja ele estava meio confuso, que nome que ele daria para a sua igreja, né? Aí ele falou, não, eu quero algo que comece pequeno, mas seja como uma avalanche, né? Aí eles pensaram, então vai ser Bola de Neve, né? E deu o nome da igreja Bola de Neve, né? A Church. Então, hoje eles têm ganhado muitas almas, muitas pessoas. Deus tem usado a vida do apóstolo Rina tremendamente, a maneira de ele ser, a maneira de ele pregar o Evangelho, né? Então, ele praticamente se identificou com as pessoas ali do seu convívio e foi a maneira que ele achou para ganhar essas pessoas, onde ele tem tirado muitos da prostituição, muitos dos vícios das drogas e apresentado, né, o plano de salvação que vem através da palavra de Deus. Então é uma contextualização, ele se adaptou ao ambiente que ele já estava ali para fazer a obra do Senhor. Mas, pastor, na Bíblia tem isso daí? Bom, se nós pegarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, ele contextualizou várias vezes. Por quê? Jesus, ele teve diálogo com pescadores, né? Muitos pescadores ali, muitas pessoas que eram em volta deles ali, beira-praia, beira-mar, né? Que vivia da pesca. A maioria deles era indouta, ou seja, não tinha tanto conhecimento, não tinha, vamos supor, estudo. Né? E ali Jesus, ele falava de uma maneira simples para com ele. Muitas vezes Jesus fala, eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão que caiu do céu, eu sou o bom pastor, eu sou o cordeiro. Então ele usava vários tipos de linguagem, se adaptando com o tipo de pessoas que ele estava ali conversando, né? No ambiente ali. Então, ele também falou com Levi, Mateus, que já era uma pessoa conhecida, uma pessoa que tinha já estudo, conhecimento, ele era publicano, né? Cobrador de impostos. E ali também Jesus soube conversar com ele da altura dele. Né? A mesma coisa que Paulo, né? Como eu falei, 1 Coríntios 9, 22, fiz-me de tolo para ganhar os tolos e sábio para ganhar os sábios. Né? Jesus muitas vezes falava usando simbologia, muitas vezes Jesus usava falando sobre parábolas, né? Porque a parábola é você trazer a realidade atual para o espiritual, né? Para o sobrenatural. Jesus fazia muitas vezes isso daí. Então ele contextualizava, né? Várias vezes. Jesus é o nosso maior exemplo de contextualização. Ele tornou o seu ministério relevante em meio a uma sociedade carente e a sua mensagem de vida. Os evangelhos sinóticos nos mostram isso. Em cada um deles, os escritores abordam aspectos
específico da vida de Jesus, para falar da sua mensagem ao grupo específico de pessoas. Então vamos lá. Quais são os evangelhos sinópticos? Os evangelhos sinópticos são o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. O evangelho de João já é um livro mais divino, fala da divindade de Cristo. Mas esses três evangelhos que eu citei agora, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, então a gente vai pegar as etnias de pessoas que eles escreveram o evangelho, para quem foi endereçado. Então Mateus, ele escreve numa linguagem, de uma forma para que os judeus entendessem aquilo que ele estava escrevendo, né? Aquilo que ele estava relatando em seu livro, né? Porque não tinha capítulo e versículo como hoje, era simplesmente como se fossem cartas, né? E nessas cartas ele escreveu endereçado aos judeus, então ele conhecia muito bem a linguagem, o costume, né? A maneira dos judeus se expressar, então ele escreveu suas cartas endereçado ao público judeu. Já se nós pegarmos Marcos, então, lendo o Evangelho, ele escreve o Evangelho do Senhor Jesus Cristo já endereçado aos romanos. Mateus, uma etnia de pessoas, né? Outro público, né? Então, ele escreve numa linguagem para que os romanos venham entender aquilo que ele estava relatando em suas cartas, né? Por isso que Marcos, ele começa já falando do batismo de Jesus, porque ele sabia que os romanos é ação, né? É coisa assim rápida, né? Sem enrolação. Então ele já começa logo de Jesus grande, logo de Jesus sendo batizado. E o Lucas era grego, como ele escreveu com um público também diferente, um público que era mais inteligente, um público que gostava muito de falar sobre mitologia, filosofias, né? Então, ele escreveu para este público, relatando a vida de Jesus, já puxando uma genealogia diferente da que Mateus puxou, né? Porque se a gente for pegar Lucas, ele vai falar desde o começo, né? A genealogia desde o princípio. E interessante que Lucas, ele frisa muito as parábolas de Jesus. Como os gregos gostavam muito de filosofia, então ele usou muitas parábolas de Jesus em suas cartas, porque as suas cartas foram endereçadas ao povo grego, né, o povo gentil. Então, ou seja, foi um meio de contextualização. Eles contextualizaram com cada etnia, cada grupo de pessoas, para que eles entendessem a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Jesus contextualizou sua linguagem. O modo como falamos é um dos principais pontos de contato com as pessoas. Por meio da linguagem, estabelecemos uma identificação como nosso público-alvo, que possibilita uma transmissão melhor e mais respectiva da nossa mensagem. É claro que tem pessoas que têm exagerado, né? Por mais que o mundo tenha mudado, tenha se tornado diferente, eu tenho que me adaptar ao mundo, mas não agir como o mundo age, né? Eu não vou pegar e andar da forma que o mundo está andando. Eu não vou transformar a igreja como se fosse uma discoteca, como muitos fazem. Eu não vou colocar globo, eu não vou colocar, deixar escuro, pisca-pisca, porque eu preciso atingir um público jovem para a minha igreja. Não, isso não. Isso aqui a gente tem que entender o que é contextualização, né? Eu não vou andar como o mundo anda. Eu vou adaptar de uma maneira, de uma linguagem, para que o mundo venha entender aquilo que eu venha falar. Então, assim, eu não vou transformar a minha igreja para que o jovem venha para a minha igreja. Não, mas eu posso trazer de uma forma simples, né? Explicando o Evangelho e pregando a sua palavra de Deus. Amém, irmãos? É claro que isso daí a gente vai estar esmiuçando lá na igreja, né? Você que queira fazer um cursinho um pouquinho mais profundo, então eu deixo esse convite para você. Aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então a gente está mais encurtando, né? Então vamos lá. Amar as pessoas, porque o próprio Jesus contextualizou o próprio comportamento. Outro aspecto de contextualização na vida de Jesus se deu em seu comportamento para que a mensagem alcançasse a todos, sem distinção. Ele agia de forma a ter maior acesso nas pessoas, não fazendo acepção entre outros comportamentos atípicos para a sua época. Jesus assentou-se à mesa
com publicanos e colheu trigo no sábado. E claro também, se a gente for ver, Jesus conversou com as mulheres que pela lei era proibido, os costumes deles não era favorecida conversar com mulheres na rua, mas aí a gente vê Jesus lá em Samaria. Samaria também era um lugar onde os judeus tinham a acepção deles, né? Eles tinham as suas diferenças do passado, mas Jesus quebrou esse tabu quando ele passou em Samaria, que ele foi da Judeia lá para Galileia, né? E passou por Samaria, e ali ele foi no poço de Jacó, e lá tinha uma mulher que foi tirar água. E nesse diálogo que Jesus teve com ela, que nós conhecemos bem a palavra do Senhor, foi onde a mulher se converteu e ganhou muitas almas. Praticamente quase toda a cidade ali se converteu, né, através da vida dessa mulher. Então Jesus conversou com publicanos, a gente pega Zaqueu, nós pegamos também o próprio Levi, que é Mateus. Jesus conversou com eles, aonde também os judeus faziam acepção deles, tinham um ódio mortal deles, mas Jesus também quebrou esse tabu. E muitos outros que Jesus foi quebrando, né? Mulher cananeia, que nem a mulher que era idólatra, mas teve um encontro com o Senhor Jesus. Então, assim, nós devemos tratar as pessoas com amor, não importa onde ela esteja, da forma que ela tiver, a gente tem que agir de uma forma que o Evangelho venha entrar no coração dessas pessoas, venha ao encontro delas, né? E é que nem eu falei, nós temos que conhecer o lugar, o ambiente que nós iremos pregar o Evangelho, né? Que nem eu falei, se eu for num lugar simples, né? Se eu for num lugar humilde, se eu for numa aldeia, que seja onde for, eu não vou chegar lá de terno brilhante, gravatinha chique, falando em hermenêutica, né? Então eu vou pregar a palavra de Deus de uma forma simples, vou com um trajar simples, um trajar humilde, para não constranger ninguém, porque nós devemos fazer a diferença, as pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença, não sentir raiva da gente, né? Ou ver nós como metidos ou arrogantes, né? Então, a contextualização cristã deve expressar o amor que temos pelas pessoas. O comportamento de Jesus ao ser ungido por Maria em Betânia demonstra sua sensibilidade ao lidar com pessoas em situação. Constantemente, o processo de contextualização que enfrentamos obstáculos, sejam eles culturais, religiosos ou sociais. Bom, irmãos, hoje tem vários tipos de igrejas, né? Vários tipos de denominações. Eu não vou julgar ninguém, porque eu não sou Cristo para julgar as pessoas. Cada um age da forma que ele acha que está certo. Se o Espírito Santo está usando essas pessoas e está ganhando almas, como eu falei, eu conheço a Bola de Neve, tem feito também um trabalho excelente, que tem ganhado almas, vidas, que tem chegado até os pés do Senhor. Conheço, que nem eu falei para vocês, o Moisés, um cantor de rap, e muitas outras igrejas que têm a maneira deles de trabalhar, a maneira deles de agir pregando o Evangelho a esse grupo de pessoas. Porque às vezes nós criticamos, irmãos, né? Eu falo como pastor que muitas vezes nós precisamos de pessoas da nossa igreja para fazer um trabalho na rua, para evangelizar essas pessoas necessitadas que estão aí fora, e as pessoas colocam obstáculos, as pessoas inventam desculpas para não ir pregar o Evangelho, né? Colocam várias coisas, várias coisinhas, né? Vários obstaculinhos para não ir pregar o Evangelho, e criticam essas pessoas que da maneira deles serem, na humildade deles, eles têm alcançado essas almas, eles têm ido nos valados, eles têm entrado nas favelas, eles têm entrado em qualquer lugar e pregado o Evangelho e trazido essas pessoas para os pés do Senhor. Então, muitas vezes nós ficamos sentados em nossa cadeira da igreja simplesmente criticando, em vez de ajudar. Então, cada um tem a sua maneira de trabalhar. É claro, que nem eu falei, eu não posso adaptar a minha igreja ao mundo, né? Isso não, isso jamais eu farei, né? Mas nós devemos respeitar a maneira das pessoas agir e pregar a palavra do Senhor, a maneira de louvar o Senhor. O importante é que almas venham ser ganhas. Claro, mas isso aqui é um pequeno resumo, né? Só vou deixar para vocês aqui. Lá a gente vai estar explicando bem mais, a gente vai estar dando outros estudos, vai se aprofundando um pouquinho mais também. Então aqui é o desafio da contextualização, né? Então esse é um bom livro, né? Um livro para os jovens, aonde a gente está vendo os jovens hoje se adaptar, mas de uma forma errada. E com essa lição
a gente vai ensinar eles da forma correta de ganhar almas. Então quero agradecer a todos que têm me assistido, que têm compartilhado, que têm curtido. Que Deus abençoe a Joenilva lá de Tuporanga. Quero mandar um abração para todo o pessoal de Tuporanga que tem assistido e curtido os meus vídeos, né? O Adiana, o Marcelo, a Dalva, não a todos, o Cleito, o Mike, o William, todos vocês aí de Tuporanga, que tem o Adelmo, o pastor Adelmo, que também tem nos assistido, todos vocês, o Ivanildo, todos vocês que têm nos acompanhado e nos assistido. Deus abençoe a vida de vocês em Santa Catarina, também em São Paulo. Quero mandar um abração para a Nice, para a Sueli, lá de São José do Rio Preto, né? Então Deus abençoe também vocês que têm acompanhado nossos vídeos. Ao pessoal daqui de Cascavel também, lá do Ceará, o Antônio, né? O pastor Antônio, que tem compartilhado os vídeos lá no Ceará, e também o meu amigão Josimar. Ele também tem uma maneira de pregar o evangelho. Ele é um mestre de Kung Fu, né? Um grande lutador de Kung Fu. E eu quero ter o prazer, se um dia eu for em Curitiba, não sei se você está morando ainda lá em Curitiba, Josimar, mas se tiver, quero um dia ter o prazer de estar lá, chegar lá na sua academia lá e quem sabe ter a oportunidade, não de lutar, porque a minha coluna já não dá mais para isso, né? Mas de pregar o evangelho junto com você. Grande pregador também e lutador aí, tá vendo? A maneira dele de pregar o evangelho e tem ganhado almas. Deus abençoe, Josimar, a todos vocês que têm me acompanhado. Um likezinho aí, né? Um curtir na nossa rede social. Amém? Deus abençoe.